Passo a palavra ao professor Paulo Henrique Lucon, que é livre-docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem Ítalo-Brasileira. Bem, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Anderson Schreiber, dizer da minha honra e satisfação de participar deste evento tão importante, em homenagem a um dos maiores juristas da história do direito brasileiro, dizer da minha satisfação de dividir a mesa, os trabalhos com Paulo César Pinheiro Carneiro, e principalmente também com seus ex-alunos aqui, o Paulo César Aragão, e está aqui com o filho do professor José Carlos Barbosa Moreira, que é uma honra tremenda. Também agradecer ao doutor Nicola Tutundi, que também representando aqui a Procuradoria, doutora Tatiana Simões também. O Instituto Brasileiro de Direito Processual foi fundado em 1958, curiosamente, em Porto Alegre, não é? E a sede está lá no Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desde então. Em 1956 faleceu Coulture, Eduardo Juan Coulture. Em 1957 é fundado o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e em 1958 o Instituto Ibero-Americano, o Instituto Brasileiro, que desenvolveu cursos, congressos. Houve um congresso em Campos do Jordão com a participação de Henrico Túlio Liban, famoso, não é, esse congresso. Eu quero aqui destacar, inicialmente, a minha fala de um componente muito importante que marcou muito na minha pequena e não tão estreita convivência com o professor José Carlos Barbosa Moreira, mas era o seu respeito e veneração pelo mestre Luiz Machado Guimarães. Não é? Ele sempre fazia referência ao seu mestre com muito carinho. Não é? E esse mesmo carinho que todos aqui que me antecederam expressaram, como é importante nós venerarmos aqueles que nos ensinaram, aqueles que transmitiram ensinamentos. Então, eu me lembro bem do professor José Carlos Barbosa Moreira em todas as grandes palestras. Aqui refiro-me aos eventos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, as Jornadas Brasileiras de Direito Processual, que começaram em 1995, e quando o professor José Carlos estava marcada a palestra do professor José Carlos, o evento parava e todos se dirigiam para ouvir o professor José Carlos Barbosa Moreira, que sempre vinha com a palestra escrita, às vezes até lia a palestra, não é? E sempre com aquela simplicidade, aquele humor refinadíssimo, não é? E todos ficavam boquiabertos com a sua fala, e o mais importante, o seu relacionamento com os jovens estudantes, com aqueles que queriam estudar processo, aqueles que queriam aprender, e ele os tratava com muito respeito. Inclusive, quer dizer, o jovem ele enviava os seus livros com dedicatória, e isso se repetiu a muitos outros alunos. E quando recebi um livro autografado pelo professor José Carlos, era uma emoção, não é? Receber aquele livro era um sinal de distinção, não é? E era um momento muito especial. Então, essas palestras, nessas jornadas que começaram, na verdade, a ideia do IBDP foi meio que copiar uma ideia que havia no Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, que são as jornadas, né, as famosas jornadas ibero-americanas. Isso começou a ser feito em 1995, na verdade, embora o Instituto tenha sido fundado em 1958, ele passou um hiato sem produzir. E depois, em 1985, a professora Ada Pellegrini Grinover, que também nos deixou no mesmo mês, não é? Poucos dias de diferença, não é? Em julho do ano passado, nos deixou, e também
teve uma presença marcante no ensino do direito processual brasileiro, e ela resgatou o Instituto em 1985. E o professor José Carlos sempre fazia questão de participar dessas jornadas, e também me lembro das jornadas ibero-americanas, capitaneadas por ele, aqui no Rio de Janeiro, em 1988, não é? Eu me lembro também das jornadas em La Plata, em 1994, e todos os professores o reverenciando. E marcou também, quando eu estive estudando na Itália, em Milão, com o professor Giuseppe Tarsi, que foi o sucessor da cátedra de Enrico Túlio Lima, e como os professores reverenciavam o professor José Carlos Barbosa Moreira na Itália, não é? Quer dizer, todos falando da importância dos escritos do professor José Carlos. Quer dizer, nos eventos internacionais, inclusive da Associação Internacional de Direito Processual, também, igualmente, esse respeito, e sempre o professor José Carlos gostava de viajar, não é? Ele sempre procurava aprender a cultura do país local. Não é? E todos falavam de um congresso no Japão, quando ele foi ao Japão e falava as palavras em japonês, resolveu aprender um pouco do japonês, e todos lá, hoje eu encontro professores do Instituto Ibero-Americano, eu sou vice-presidente da região Brasil, não é? Que é uma região grande, não é? E todos os outros professores da Ibero-América lembram-se desse evento do professor José Carlos Barbosa Moreira falar em japonês, não é? Então, ao mesmo tempo que ele tinha essa simplicidade, esse acesso aos alunos, a sua erudição era algo realmente extraordinário, não é? E aí marcaram esses eventos em toda essa juventude dos jovens processualistas, não tão jovens hoje em dia, das palestras do professor José Carlos. E um dos temas que ele vivia batendo a tecla, né, e falando aqui da modernidade do seu pensamento, ele dizia o seguinte: nós precisamos fazer estudos estatísticos. Isso já foi dito aqui, não é? Então, hoje nós falamos de pesquisa empírica, de jurimetria, não é? Então, isso tudo o professor José Carlos Barbosa Moreira já falava disso, dessa importância de se estudar um determinado instituto jurídico e verificar se realmente ele será eficaz, e até mesmo na importação de institutos, não é? Eu me lembro dele falar da audiência preliminar, não é? Do artigo 331 do CPC, reformado em 94, que acabou não dando certo aqui no Brasil, porque nós, infelizmente, temos e aqui me utilizando da expressão do professor Kazuo Watanabe, uma cultura da sentença, não é? Uma cultura da beligerância, de fomentar processos, e aí realmente acabou não dando certo, porque os advogados e os juízes não se preparavam para a audiência, e eu me lembro dessa importação, não é, do professor Zé Carlos ao fazer o código modelo para a Ibero-América, na década de 80, que era um código modelo feito pelos integrantes do Instituto Ibero-Americano para servir de um modelo para a legislação dos outros países da Ibero-América. Então, vejam que interessante, vejam a ideia de um processo universal, de se elaborar um modelo de legislação para dizer, olha, os outros países têm que seguir isso aqui. Seria bom que os outros países seguissem essa legislação. E foi durante a sua presidência no Instituto Ibero-Americano também. Isso foi muito divulgado. Depois, em 2000, se falava muito da importância do Código Modelo para a Ibero-América, feito, como eu disse, na década de 80, mas que acabou influenciando, não é? Principalmente, primeiro país a receber quase que ipsis literis o Código Modelo para a Ibero-América foi o Uruguai, depois a reforma processual, não é, professor Paulo César, de 1994, que incorporou vários elementos constantes do Código Modelo para a Ibero-América. Então,
esse trabalho que foi um trabalho jurídico, mas também jurídico institucional, porque saber ouvir os outros professores, conhecer a cultura dos outros países, verificar o que é importante para os outros países. E hoje nós estamos falando disso, de um direito processual internacional, de tentar relativizar as fronteiras, e isso será algo realmente inexorável, né? Mas eu queria também lembrar, e aqui, a primeira vez que eu vi o professor Barbosa Moreira foi na década de 80, em palestras, né? Sempre aquele humor refinado, e quando ele sempre estava presente, sempre que podia, estava presente em São Paulo, né? E ele fazia sempre uma brincadeira, não é? Brincando com os paulistas, porque realmente São Paulo não dá para comparar São Paulo com a beleza do Rio de Janeiro. Mas o professor José Carlos sempre fazia essa brincadeira, e sempre com muito respeito, mas nós paulistas adorávamos, né? Porque ele ficava realmente brincando com os professores paulistas e falando, evidentemente, dos atributos e da beleza que é incomparável do Rio de Janeiro, né? Eu me lembro aqui de palestras na Associação dos Advogados de São Paulo, na ASP, né? Na conhecida associação, e o professor, em algumas oportunidades, esteve lá, proferindo palestras. Sobre a obra propriamente dita, não é? Eu gostaria de destacar essa discussão que teve em torno da coisa julgada, não é? E o professor José Carlos falava, o Liebman falava de imutabilidade dos efeitos da sentença, na sua clássica obra Eficácia e Autoridade da Sentença e outros escritos sobre coisa julgada, que é o livro mais conhecido de Liebman. Eu me lembro em 2003, quando se comemorou os 100 anos de nascimento de Liebman em Milão, e foi lembrado o ensinamento de Barbosa Moreira, contestando Liebman, dizendo, não, a imutabilidade não diz respeito aos efeitos, porque os efeitos se alteram. A imutabilidade diz respeito ao conteúdo meramente declaratório, constitutivo e condenatório. Já dentro exatamente desse extremo refinamento na linguagem do professor José Carlos Barbosa Moreira. E teve, evidentemente, Liebman era um nome, né? Hoje ainda na Itália, em Milão, se estuda pelo manual de Liebman, os seus descendentes, aí, os seus alunos e alunos de alunos, fazendo a atualização do manual de Liebman, e até hoje tem muita influência no direito italiano. E o professor José Carlos Barbosa Moreira teve a coragem de dizer, olha, eu não concordo, não é? E eu diria, hoje em dia, eu acho que Barbosa Moreira está certo. Liebman não está... embora haja divergência, isso é algo que não está pacífico na doutrina, mas concordo inteiramente com o professor José Carlos Barbosa Moreira. Inclusive, o texto foi lembrado aqui da questão da relativização, que é o texto mais completo sobre o tema, quando se falava de relativização, e, na verdade, a ideia veio muito, já vinha do direito romano, depois tem um estudo de Coulture a respeito de uma questão envolvendo paternidade, não é? Que houve o trânsito em julgado de uma demanda proposta pela mãe contra o indigitado pai. Essa decisão transitou em julgado e, anos depois, o filho foi procurar Coulture, e Coulture defendeu que a coisa julgada não poderia proteger a fraude, não é? Porque o processo havia sido feito aí mediante fraude, porque o indigitado pai teria contratado o advogado para a mãe. Muito simples. E esse tema volta ao Brasil com força, principalmente diante de escândalos, né, de decisões transitadas em julgado lesivas ao erário. Isso é um tema, evidentemente, muito caro aos procuradores, e esse tema volta à tona, até por um acórdão relatado pelo então ministro José Delgado, e isso acaba virando uma discussão em relação a todos os processualistas, não é? E alguns chamando de coisa julgada inconstitucional, professor Humberto Teodoro Júnior, que será homenageado pelos seus 80 anos, agora em agosto, nas Jornadas Brasileiras de Direito Processual, e todos estão convidados. Fizemos também homenagem, e que bom que fizemos, não é? Em 2012, em homenagem
ao professor José Carlos Barbosa Moreira, com a sua presença. Foi um momento de extrema emoção aqui no Rio de Janeiro, não é? A professora Ada foi buscá-lo, né? Eles se sentaram lado a lado e foi um momento sublime, não é? Para nós aí que gostamos e admiramos os nossos mestres. E eu queria tocar nesse ponto da relativização, porque o estudo de Barbosa Moreira é muito completo sobre o tema. Ele diz, olha, não se trata de relativizar. A expressão está errada, não é relativização da coisa julgada. O que há é uma inconstitucionalidade do ato judicial, da sentença como ato. E é portador de uma inconstitucionalidade, mas nós precisamos pensar se vale realmente a pena abrir assim, esse leque tremendo a respeito da assim denominada relativização. Então, Barbosa Moreira, também nesse estudo, sempre com muita profundidade, e trata da questão da inconstitucionalidade, depois, em outro estudo, a inconstitucionalidade futura reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e como fundamento dos embargos à execução. Depois, mais para frente, isso ficou na impugnação ao cumprimento de sentença. E o clássico estudo, não é, de questões prejudiciais e coisa julgada, que retoma, não é, as ideias de Barbosa Moreira a respeito da preocupação. Ele tinha uma preocupação, olha, não é o caso de aceitar a coisa julgada em relação às questões prejudiciais, porque há problemas aí de respeito ao contraditório. Ele coloca as suas preocupações em um estudo, a competência, se a matéria era a competência do juiz, não é? Se teria havido respeito a uma compatibilidade procedimental, se não houve restrição probatória. Então, toda essa preocupação veio externada agora no Código de Processo de 2015. Queria também citar, não é? Foi dito aqui, foi lembrado também pelo Carlos Roberto, a transação e a transação penal, né? Hoje é um tema de extrema relevância, hoje se fala do acordo de delação, e o professor José Carlos tem um estudo sobre transação penal. Um abraço, doutor professor Paulo César Pinheiro Carneiro, tem que se ausentar, e aqui vamos aproveitar e já dar uma salva de palmas ao professor pela sua presença. Muito obrigado. Então, um estudo importantíssimo sobre transação penal, de uma atualidade imensa, não é, hoje. Então, e sem contar o clássico, o estudo mais importante, os comentários ao CPC, e aí questão do juízo de admissibilidade, juízo de mérito, vários escritos sobre o tema. Eu realmente sou um fã dos escritos do professor José Carlos Barbosa Moreira. E aqui falo em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processual, eu até conversando com o professor Aloísio Mendes, a ideia de republicar essa obra, porque o que está acontecendo está no mercado negro. O livro Temas, não é? Lá em São Paulo, por exemplo, nos sebos, a coleção completa está por volta de R$5.000. Não é? Então, realmente é um achado. Questões prejudiciais e coisa julgada não se acha. Não é? Então, o que nós precisamos, e aqui falo em nome do Instituto, que é um instituto que tem 700 processualistas. Hoje nós temos quase uma multinacional processual, né? Porque, enfim, o Brasil tem uma situação muito peculiar de termos mais de 1.400 faculdades de direito. É só pensar que se tivermos 5 professores de processo em cada faculdade, os senhores imaginem quantos processualistas, não é? Ou que se dizem processualistas, existem. E precisamos realmente divulgar esses grandes clássicos. Então, eu fiz um pedido em nome do Instituto, à família, para autorizar o Instituto a agora procurar uma editora e fazer uma reedição da obra completa do professor José Carlos Barbosa Moreira. Eu quero encerrar aqui a minha fala dando essa notícia, que é uma notícia importante para quem realmente, para a nova geração que quer estudar processo e se interessa por esses temas que foram estudados em profundidade pelo professor José Carlos Barbosa Moreira. Muito obrigado.
obrigado. É uma honra estar aqui. Viu? Bom, queria agradecer a exposição do professor Paulo Lucon, cumprimentar, já que estou com a palavra pela primeira vez na mesa aqui, cumprimentar todos os presentes e registrar que registrar a impossibilidade de continuação do professor Paulo César Aragão, a quem a gente cumprimenta e também agradece pelo carinho. Desculpas que eu tenho que pegar um avião de volta. Claro, agradecemos o carinho e o compartilhamento de momentos tão relevantes para nós. Bom, então, prosseguindo no nosso evento e fazendo 2 registros, alguns me viram com o celular aqui, eu queria mostrar aqui ao professor Carlos Roberto Barbosa Moreira, que essa foto aqui é de um dos momentos mais felizes aqui, pessoalmente, da minha vida e possivelmente do Marco Antônio e da Tatiana também, que foi na data da nossa posse como procuradores do Estado, dia 25 de setembro de 2006, ocasião em que o professor José Carlos Barbosa Moreira foi homenageado pela Procuradoria do Estado. Então, ele estava presente na nossa posse, por uma feliz coincidência, e fomos os 3 alunos da mesma classe na UERJ, fomos alunos do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, pegamos a janela onde não conseguimos ter o privilégio e a gratidão de presenciar as suas aulas, porque nós nos formamos no final de 2003, e foi quando ele estava retornando para lecionar na pós-graduação, e aí, depois, quando entramos na pós-graduação lá, tanto o Marcos, a Tatiana, quanto eu, o professor já não estava mais lecionando, mas eu vi pelo sorriso aqui da nossa colega Ana Cristina Barcos a todo momento que esse é um daqueles eventos que esquentam o nosso coração, não só por uma série de registros históricos de situações, mas pelo fato de que o tema se propõe a falar da influência de Barbosa Moreira no pensamento jurídico nosso, e vocês podem perceber que não é um mero registro histórico de acontecimentos. A exposição do professor Carlos Roberto Barbosa Moreira trouxe para vocês um verdadeiro manual de início daquilo que vocês devem efetivamente estudar do professor e que tem uma contribuição efetivamente atual, chancelada pelo professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que compôs a comissão de juristas do novo Código de Processo e, de forma expressa, colocou a todos vocês que as reflexões do professor José Carlos Barbosa Moreira trouxeram praticamente a coautoria do Código, e além do professor Paulo César Pinheiro, o professor Luiz Fux e todos os outros, que não seriam, por tudo que foi colocado, apenas alunos do professor. O professor Carlos Roberto disse que registrou a todo tempo que o professor José Carlos Barbosa Moreira tinha 4 filhos, e ficou muito claro que são muito mais, porque todos os seus alunos, pelo carinho e pela forma com que o professor lecionava e fazia questão do convívio e da transmissão do conhecimento, ampliaram esse leque, onde certamente a Tatiana, o Marcos e eu seguimos já, mas numa outra geração, mas de que certamente, até hoje, nos dedicamos ao estudo do professor. 2 pontos também de registro que me pareceram fundamentais, de tudo que foi colocado, a leveza do professor na escrita, que ficou muito caracterizada pelo fato dos seus pais serem professores e de, a todo tempo, a preocupação com o estudo da língua portuguesa, com a forma de escrever e de se fazer comunicar. Hoje, numa sociedade que a gente tem uma velocidade de conhecimento, de troca de mensagens e troca de e-mails e de postagens, etc., se vocês pararem para uma reflexão rápida, milhares de problemas que nós temos se referem à falha na comunicação. E ela é uma falta de preocupação com a linguagem e com a preocupação de querer se fazer entender. Então, hoje, um tweet de um presidente de um país pode levar a consequências inacreditáveis na nossa sociedade, justamente por aspectos relacionados à comunicação, e me parece que era o maior dom do professor, tentar se fazer comunicar bem e despertar nos alunos
o interesse por pensar, porque quando você tem professores que estimulam o pensamento, naturalmente você faz com que os alunos busquem o conhecimento. E essa busca pelo conhecimento certamente vai trazendo mais bagagem, mais maturidade e formando não apenas estudantes de direito, mas verdadeiros cidadãos. Então, o tema de hoje era muito mais expositivo e menos comentado, até porque qualquer um da mesa que tivesse a pretensão de fazer algum comentário à obra do professor Barbosa Moreira faria como aquelas canções memoráveis onde a gente pode ter o risco de adaptações extremamente frustradas por aqueles que estão muito longe do grau de qualidade, serenidade e história do professor José Carlos Barbosa Moreira. Então, nessa parte final, eu vou passar, sem mais demora, a palavra à professora Tatiana Simões, procuradora e amiga querida, e, no final, ao professor Marco Antônio, que também já é amigo de longa data e querido professor processualista da casa e o brilhante coordenador desse seminário. Alô? Bom, boa tarde a todos e aos presentes na mesa. E aqui, na qualidade de debatedora, e como o Nicola bem mencionou, não tivemos a honra de ser alunos, né, do professor José Carlos, mas somos alunos da UERJ, em mestrado, em graduação, então, obviamente, lemos e relemos a obra de forma bem profunda, tanto para nos prepararmos para a graduação, quanto para o mestrado, quanto para a prova da Procuradoria, que obviamente é extremamente necessário, até estou vendo aqui talvez alguns aspirantes a isso, então realmente fica a dica, né, o hashtag fica a dica. Então, assim, estou tentando fazer só um apanhado do que a gente ouviu aqui de relatos de quem conviveu ou foi aluno do professor José Carlos, que infelizmente não foi a nossa honra, e relatos bem apaixonados, não é, bem emocionantes, eu até diria, com relação à pessoa e o professor que ele foi. Eu acho que fica um ensinamento muito interessante, talvez tanto para aqueles que talvez queiram ser professores um dia, ou pretendam proferir palestras, ou mesmo operadores do direito, não é, ocupar um cargo público no futuro, ou, enfim, mesmo num escritório de advocacia. Eu acho que fica um ensinamento de que nós devemos sempre procurar ser mais humildes e absolutamente técnicos no que nós fazemos, né? E isso não significa necessariamente um rebuscamento, né? um isolamento da realidade. Então, eu acho que fica um ensinamento muito grande nesse sentido de que a gente deve procurar ser técnico nas nossas posições jurídicas, mas principalmente humildes e simples, e objetivos, que eu acho que também é uma característica, né, que falta muito, né, nesse mundo jurídico, que às vezes é muito rebuscado, muito juridiquês, né? Nós, às vezes, assistimos a julgamentos aí do Supremo, muitas vezes votos extensos, enfadonhos algumas vezes, e outros, ao contrário, mais técnicos e mais próximos da realidade da sociedade. Então, me parece que fica muito essa mensagem que o professor deixou, né, de tentarmos ser simples, humildes e técnicos nas nossas colocações e nas nossas proposições como professores ou como operadores do direito. Então, acho que essa mensagem é importante ser passada. O segundo ponto é, como eu disse antes, que quem teve a oportunidade ou quem ainda tem a oportunidade de realmente ler os textos do professor, que são extremamente claros e principalmente atemporais, que eu acho que isso também ficou muito característico. São textos, às vezes, escritos há bastante tempo, mas por serem extremamente técnicos, ou seja, os institutos jurídicos dos quais ele tratou, obviamente se mantêm no nosso ordenamento e servem como lição para todo e qualquer estudante, ou todo, qualquer aluno de direito atual. Então, realmente, se vai estudar o Instituto do Litisconsórcio, da coisa julgada, ou qualquer desses temas, os textos do professor Barbosa Moreira são muito simples, são muito objetivos, são elucidativos e de fato, assim, são, eu diria, assim, fundamentais para conceitos jurídicos, para o estudo dos operadores, para quem vai fazer uma prova. Então, eu acho que realmente é importante passar isso, de que os institutos jurídicos realmente eles estão muito bem explicados, conceituados, exemplos, realmente é atemporal a obra. Então, eu acho que é importante que isso fique claro, porque às vezes o professor Paulo César fala de textos de década de 70, de década de 80, e é incrível como eles hoje parece que se encaixam perfeitamente às discussões atuais. E aí, aqui entra a questão que eu queria colocar, e eu vou usar aqui a sugestão aqui do Carlos Roberto, que foi o improviso ensaiado, porque
eu tive uma feliz coincidência que o tema para o qual eu me propus, né, que eu li antes para me preparar aqui para essa exposição, foi justamente o tema que ele mencionou, o professor Paulo César mencionou, que é a questão da estatística. E aqui, por que eu trago isso? Eu acho que até não deixa de ser uma pequena homenagem, singela homenagem ao professor Carlos Barbosa, professor José Carlos Barbosa Moreira, que me parece que ele, por ser muito preocupado com a técnica, né, com a técnica no que ele coloca, no texto dele sobre reformas processuais, e aí digo mais uma vez atemporal, porque estamos aí passando por um momento de uma reforma processual muito grande, do Código de Processo de 2015, e ele falando das reformas processuais havidas ali em 92, aquela sequência de leis extravagantes que introduziram diversas mudanças no processo civil à época, ele escreveu sobre as reformas processuais, e nesse texto especificamente, ele ressalta, que foi o trecho, inclusive, que o Carlos Roberto leu, ele ressalta a questão da falta de estatísticas, da falta do exame prévio, dos resultados e das consequências daquelas reformas. Ou seja, ele critica diretamente a questão dos achismos jurídicos, das decisões de introduzirem reformas, mas sem um embasamento de fato no que aquilo vai gerar, o porquê aquela reforma, ou foi feito um estudo prévio de como se chegou àquela decisão, ou por que este ou outro instituto vai ser alterado. E ele dá alguns exemplos bem interessantes. A questão da audiência conciliatória, do artigo 331, que foi introduzido do antigo 331, de ser obrigatória. E aí o professor ele diz o seguinte, no texto dele, existiam aí duas questões a serem equilibradas numa balança. De um lado, abreviar o litígio por meio da autocomposição, que foi a intenção óbvia do legislador, mas, por outro, alongaria muito mais o processo, porque introduziria mais uma etapa, digamos assim, que seria a audiência. E ali o legislador optou por essa segunda questão, ou seja, para a primeira, na verdade, vamos tentar abreviar os litígios e talvez com isso conseguir algum êxito. Mas isso não teve um embasamento, foi uma escolha simplesmente feita pelo legislador sem um fundamento estatístico ou um estudo mais aprofundado da razão. Outro exemplo foi os juizados especiais, né, ele dá no mesmo texto. Um dos primeiros juizados foi instaurado em Ipanema, os juizados especiais cíveis, lá quando ele foi iniciado. E aí depois se percebeu que, na verdade, o maior número de pessoas que procuravam esses juizados eram as classes médias, altas e médias, que moravam em Ipanema, e não os moradores das favelas próximas, que eram talvez o objetivo primordial, né? Seriam pessoas de baixa renda ou de dificuldade de acesso à justiça. Não que isso seja um problema, mas ele demonstra talvez a falta do estudo prévio de seria o local mais adequado, seria ali a forma mais interessante de introduzir aquilo, né? Assim como a lei de arbitragem também, ele mostra que foi feito algum estudo sobre a sua necessidade ou a forma de introdução da arbitragem no meio jurídico, enfim. Então, são exemplos que ele coloca justamente dessa falta de um estudo prévio, de um estudo robusto daquelas reformas que vão ser introduzidas, né? E aqui, digo aqui mais um exemplo dessa última reforma que nós tivemos, né, com o novo CPC. Por exemplo, a tutela antecedente que foi introduzida, será que havia uma necessidade? Será que ela é utilizada hoje em dia? Estudos recentes mostram que nem tanto, né? E aí, faço aqui uma pequena provocação, um questionamento até para os presentes na mesa, para os palestrantes, a respeito desse uso das fontes, das estatísticas e dos números. O professor Lucon participa de câmaras de mediação e arbitragem, o doutor Carlos Roberto é advogado. Vocês fazem uso de estatísticas ou de números ou de fontes prévias para talvez fazer uma peça, participar de uma arbitragem, ou seja, verificar, de repente, qual o número de sentenças favoráveis ou desfavoráveis ao meu caso, até para fazer uma proposta de êxito, ou um exemplo, uma mediação, uma arbitragem, no caso, talvez, antes de proferir um laudo, vamos verificar se isso já foi um tema objeto da matéria ou não, se já foi objeto de julgamento, né, para a gente não se distanciar muito de pronunciamentos judiciais, para não gerar, talvez, um questionamento futuro. Ou seja, essa questão, esse estudo prévio antes de proferir uma decisão, ou antes de fazer uma peça, ou antes de passar um pronunciamento para o cliente, aqui, porque eu acho que hoje em dia é importante que a gente faça esse estudo prévio para talvez não dar em reformas vazias, né? Não gerar um retrabalho das coisas que se escreve, das coisas que se produz, dos julgamentos, né? E aqui até faço um exemplo recente, para quem acompanhou o julgamento do habeas corpus
do ex-presidente Lula, o ministro Roberto Barroso ele usou, né, para a forma de embasar a sua decisão, um número de julgamentos em habeas corpus, em que foi reformada a prisão em segunda instância ou não, ou que foi absolvido ou não. Ele usa o número para poder embasar o seu voto. Então, acho que isso vem muito à tona no momento. Então, faço só uma pequena provocação, um questionamento se isso é o uso de vocês no dia a dia, se há fontes confiáveis, porque também é difícil, né? A gente às vezes não encontra as fontes adequadas para isso, também acaba não dando andamento a esse tipo de conduta. Então, eu acho que isso fica meio como uma sugestão, um pensamento para a gente ter em mente, antes de escrever um artigo, ou antes de se pronunciar, para a gente não ficar muito no mundo do achismo, como o professor Barbosa Moreira tenta evitar. Ele até diz que foi criticado por ser muito teórico, num momento em que foi questionado sobre reformas, e ele diz: continuarei sendo teórico, porque acho que devemos estudar antes as consequências do que vamos fazer no futuro, exatamente para não incorrermos nos erros que nós estamos vendo atualmente. Então, coloco só essa provocação e agradeço de imediato toda a exposição dos senhores, e o que puderem contribuir vai ser muito bem-vindo. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os membros da mesa, senhor presidente Nicola, Anderson, Tatiana, queridos amigos e colegas, professor Carlos Roberto, professor Paulo Lucon, uma alegria tê-los aqui nesse evento em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira, também aí cumprimentando os presentes que estão aí conosco já há bastante tempo, então serei bem breve aqui para falar. Como até o Nicola dizia, na verdade nós três não chegamos a ser alunos do professor José Carlos Barbosa Moreira, mas sem dúvida, sendo alunos dos seus discípulos, como é o caso do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, nós viramos praticamente netos do professor José Carlos Barbosa Moreira, porque aprendemos muito com as lições que vão passando de geração em geração. Carlos Roberto dizia que o seu pai dizia que numa segunda... se fosse necessário uma segunda leitura, o texto não estava bem escrito, e me lembro... Exatamente, e me lembro do professor Paulo César Pinheiro Carneiro dizendo a mesma coisa, porque foi monitor do professor Paulo César. Ele dizia: professor Barbosa Moreira dizia isso, e nós temos que sempre ter esse cuidado. E então são lições que passam de geração em geração e que mostram, inclusive, a humildade do professor José Carlos Barbosa Moreira, que foi narrada por todos os palestrantes da tarde de hoje. Inclusive, embora não tenha tido contato acadêmico com ele na UERJ por conta da aposentadoria dele, mas eu o conheço de longa data porque ele frequentava a mesma paróquia que eu, e então me lembro claramente na nossa posse, Nicola mostrava a foto da nossa posse em que ele foi homenageado, me lembro da minha mãe, na posse, que não é da área jurídica, dizendo: meu Deus, ele é um sujeito tão humilde, ele é procurador, já foi procurador, foi desembargador. E por quê? Porque para a pessoa comum, para o cidadão médio, não está acostumado com pessoas que tenham tamanho prestígio e terem tamanha humildade. E realmente isso é algo que é impressionante no professor José Carlos Barbosa Moreira, e que, de fato, foi muito pioneiro em muitas de suas ideias. Lembrava aqui, ao longo das exposições, por exemplo, do trabalho que ele escreveu na década de 80 sobre convenções processuais, quando, ao contrário da doutrina dominante, o professor José Carlos Barbosa Moreira já sustentava que o processo era compatível com as convenções processuais, já trazia exemplos no Código de 73, e fato é que o Código de 2015 não só abraça essa tese, como nos traz no artigo 190 a cláusula geral de negócio processual. Da mesma forma, o professor José Carlos Barbosa Moreira, os palestrantes diziam, ele era extremamente técnico, e aí, aqui gostaria de lembrar de um trabalho que teve um papel muito importante em matéria de tutela coletiva, um texto escrito pelo professor José Carlos Barbosa Moreira sobre o sentido da expressão competência funcional
no artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. Porque o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública sabemos que diz que a competência na ação civil pública é a do foro do local do dano, que terá competência funcional para processar a causa. Ora, a competência de foro é uma competência territorial e o professor Barbosa Moreira vai buscar no direito estrangeiro, nas origens do estudo da competência, subsídios para dizer que o legislador aqui foi técnico demais ao trazer entendimento tradicional, no sentido de que quando uma competência territorial exclui qualquer outra competência, ela seria uma competência funcional. E, então, sempre muito preocupado com a técnica do processo, que, vejam, a técnica tem seu valor, o processo ele não é um fim em si mesmo, então a técnica tem também um valor na busca da tutela jurisdicional. E, concordando ou não com o professor José Carlos Barbosa Moreira, fato é que os tribunais, especialmente nossos tribunais superiores, sempre dialogaram com ele. Por exemplo, em matéria aqui de processo nos tribunais, em que o professor José Carlos Barbosa Moreira tinha, a meu ver, o livro mais completo sobre o tema, seus comentários ao CPC, o volume 5 daquela coleção da editora Forense. Bom, nesse livro ele traz várias posições que, quando objeto de divergência nos tribunais superiores, muitas e muitas vezes, eles faziam remissão ao entendimento do professor José Carlos para discordar dele, como era o caso aqui narrado da coisa julgada progressiva, que levou até a súmula 401 do STJ, entendendo pela formação do trânsito em julgado para fins de ação rescisória apenas ao final do processo. O professor José Carlos Barbosa Moreira, diferentemente, entendia pela formação progressiva da coisa julgada e, por isso, por termos iniciais para a ação rescisória, surgindo progressivamente. Mas vejam que mesmo em todos os julgados que levaram à edição da súmula, a grande maioria, o STJ dialogava com o entendimento do professor José Carlos Barbosa Moreira, mostrando a grandeza e o prestígio do raciocínio do homenageado de hoje. E, bom, queria então, concluindo as minhas palavras, queria trazer uma colocação aqui aos nossos palestrantes, especialmente ao professor Paulo Lucon, porque o professor José Carlos Barbosa Moreira, como foi narrado aqui hoje, sempre teve uma preocupação muito grande com o papel do direito estrangeiro, o que podemos aprender com o direito estrangeiro, textos tratando das tradições da common law. E aí gostaria, até porque aqui no público, professor Paulo Lucon, nós temos muitos acadêmicos que são residentes jurídicos aqui da nossa instituição e que tem até aulas aqui no programa, e acho que seria muito interessante poder ouvir de uma autoridade como Vossa Excelência, se o Brasil estaria se tornando um ordenamento de common law, pelo fato de o Código ter abraçado instrumentos ligados a precedentes, a uniformização de jurisprudência. Seria muito interessante para a maioria do público que está aqui poder ouvi-lo sobre isso, já que nós escutamos tanto, principalmente nesses sites que trazem pequenos artigos, menções a isso, poder ouvir a opinião de um grande especialista. Muito obrigado a todos. Bem, primeiro eu quero agradecer a deferência, as observações importantes da doutora Tatiana e do doutor Marco Antônio. Vamos falar um pouco da pesquisa judiciária, porque isso é um tema muito caro, né? Lá em São Paulo, o professor Kazuo Watanabe, que é um idealista, de um idealismo surpreendente, não é? Ele criou o CBPEG, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Judiciárias. E ele, ao criar esse instituto, o que ele falava? Mencionava os ensinamentos do professor José Carlos Barbosa Moreira da importância do estudo da estatística, não é? E, a partir daí, o professor começou, juntamente com a professora Ada, né? Aliás, a professora Ada faleceu e era presidente do CBPEG, não é?
E nós conseguimos recursos para fazer determinadas pesquisas, não é? Inclusive pesquisas envolvendo a execução fiscal, o custo da execução fiscal. Esse foi um elemento importante, não é? Porque até que valor vale a pena o Estado colocar um esforço de cobrar uma dívida, não é? Então, qual é esse limite? Quanto custa a estrutura? E aí, estrutura tem que contar tudo, não é? Procuradores, auxiliares, o prédio, o juiz, o papel, o computador, não é? E foi feito esse estudo profundo, não é? Foram feitos outros estudos de juizados especiais, foram feitos estudos aí também sobre transação. A questão da audiência preliminar, infelizmente, acabou afundando, e aqui eu ligo um pouco ao tema da pergunta do professor Marco Antônio. Quando se colocou aqui a audiência preliminar no artigo 331, nós copiamos a ideia constante do artigo 301 do Código Modelo Ibero-América, que foi onde o professor José Carlos Barbosa Moreira teve uma grande preocupação. E a importação ali foi da audiência preliminar do sistema austríaco, desenvolvido por Franz Klein. Então, que depois o sistema alemão copiou, não é? E a ideia era permitir um acesso imediato do juiz ao processo, porque começou a se sentir o seguinte, que o juiz só examinava o processo no momento de sentenciar. E isso era extremamente frustrante, porque, no final das contas, o processo começava e se desenvolvia pelo trabalho dos funcionários, e muitas vezes o processo tinha que se encerrar lá naquele momento, ou porque não tinha condições aí de admissibilidade, ou porque faltava pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo, ou condições da ação, ou porque já havia condições de um julgamento imediato, e muitas vezes a produção da prova era deixada de lado. Aqui nós temos, eu quero trazer esse problema, nós trouxemos isso para o Código, em 94, e o fato é o seguinte, não deu certo. Você importa o Instituto, achando que dá certo, e há um problema de barreiras culturais. E os problemas de barreiras culturais aqui no Brasil são gravíssimos. O problema do excesso da judicialização, de nós jogarmos tudo para uma autoridade decidir, que não tem o menor sentido isso. É vergonhoso nós termos 109 milhões de processos, numa população de 200 milhões. Quer dizer, nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Então, eu estava comentando até agora no almoço que eu acho que nós temos que mudar o nome de processo civil para chamar de direito da resolução dos conflitos. Nós estamos aqui para resolver conflitos, não é para criar o processo pelo processo. E isso tem a ver com a ideia de efetividade do processo. Porque, no fundo, nós não estamos conseguindo resolver os nossos problemas. Não tem sentido um processo durar 13 anos, em média, no Brasil. Não tem sentido um processo ter, em média, 15 recursos. Isso é vergonhoso. Isso é motivo de vergonha, e nós começamos a sentir isso no grau de desenvolvimento do país. Porque ninguém quer colocar dinheiro num país onde o processo não funciona. Isso é claro. Então, essa preocupação do professor José Carlos de olhar como é que funcionava o Instituto, tentar verificar as peculiaridades internas, para verificar se é possível se aceitar ou não, se isso vai funcionar ou não. Se a gente faz o estudo, faz com as melhores intenções possíveis, e aí, às vezes, a gente importa o Instituto e não dá certo. E não dá certo por quê? Por que a audiência preliminar não deu certo? E aqui fazendo meia-culpa, acusando também outros integrantes da comunidade jurídica. Os advogados vão para a audiência e não se preparam. O juiz vai para a audiência e não se prepara.
De 94 a 2001, quando a audiência era mais ou menos obrigatória nos conflitos que versassem sobre direitos disponíveis, o que acontecia? O advogado ia para a audiência, às vezes não tinha nem juiz. Era um conciliador. Às vezes o juiz estava lá de corpo presente, mas não estudava o processo. E o advogado também não estudava o processo. Agora, você vai, por exemplo, num sistema da Common Law, ou numa arbitragem, e o advogado vai extremamente preparado para a audiência, porque ele sabe que a audiência é o palco da oralidade. Há um mês atrás, né, veio um presidente mundial jurídico de uma multinacional que tem 1 milhão de funcionários no mundo. 1 milhão de funcionários. Funcionários em todos os continentes. E ele era diretor jurídico responsável por tudo que fosse jurídico, propriedade industrial, tudo. E eu perguntei para ele, todos os continentes do mundo, inclusive África. Perguntei, qual é o pior país para se litigar? Brasil. Qual o segundo país pior? Índia. E os outros países da América Latina? Bom, tem lugares realmente ruins, Bolívia, Venezuela, mas isso aí nós não temos negócios ali. Mas o Chile está muito mais na nossa frente. Peru está muito mais na nossa frente. Paraguai está muito mais na nossa frente, em termos de celeridade e qualidade. Há um programa, por exemplo, do Banco Mundial de capacitar profissionais da área jurídica na América, para melhorar, aprimorar a qualidade da prestação jurisdicional. E quando se faz uma audiência, hoje já se vê, por exemplo, num país como o Equador, que eu estive lá, eles já fazem as audiências em PowerPoint, como se faz uma audiência de arbitragem. E aqui, vamos fazer o meia-culpa, o advogado sai para fazer audiência e fala, puxa vida, eu tenho que fazer audiência, vou sair do conforto do meu escritório, no ar-condicionado, para ter que ir naquele lugar insalubre, horrível, que é o fórum. E já com a perspectiva de que não vai dar em nada. E o juiz também falando, puxa vida, eu preciso proferir 40 sentenças essa semana, e eu tenho que fazer audiência. Então, veja, nós estamos com um desvio de perspectiva. Então, às vezes a gente importa o instituto e fala, vai dar certo. E não dá. E, às vezes, o mais inusitado, e aqui eu, evidentemente, quero destacar, e aqui falei mal de nós, brasileiros, no sentido de não conseguirmos resolver nossos problemas, mas eu quero destacar uma qualidade. Nós temos algo muito diferenciado, que é a nossa criatividade. Por exemplo, vou dar um exemplo para os senhores aqui presentes, tutela antecipada. Tutela antecipada em 94 foi uma criação brasileira. Nós, num artigo lá no 273, nós matamos o livro inteiro do Código, o livro 3, que era o processo cautelar. E caiu na moda, hein? Nós adoramos a tutela antecipada, porque toda a petição inicial, quer dizer, passamos a ter 2 processos, um com tutela antecipada, com medida de urgência, e outro que cai na vala comum, e esse vai há 20 anos. Essa foi uma solução muito interessante. Eu me lembro do professor Eduardo Ritt, também da Universidade de Milão, Estatal de Milão, elogiando a disposição do artigo 273. Aliás, um belíssimo estudo do professor Eduardo Flávio Ritt, dizendo, olha, o título é A Tutela Antecipada Brasileira Vista por um Italiano. E ele elogiando esse caráter geral do então artigo 273, que se reflete, ficou um pouco a meu ver, ficou complexo no capítulo da nossa tutela provisória do artigo 215, do CPC de 2015, mas, de qualquer maneira, esse é um dado, um aspecto interessante. Então, nós temos essa criatividade. Aí vamos lá, voltar para a pergunta de Common Law e Civil Law e tentar ligar as pontas. Eu brinco o seguinte, que hoje o estudante tem que... É importante ele se dedicar a um ramo do direito, tentar se aprofundar, mas é importante também saber de tudo um pouco. É importante ele ter uma noção das coisas, ter uma noção geral. E por isso
eu critiquei muito lá na Universidade de São Paulo essa formação de uma grade básica de 2 anos, porque eu fiquei muito, no meu curso de graduação, foi muito bom eu ter estudado direito do trabalho, eu ter estudado direito bancário, direito falimentar, grandes professores, direito econômico, o professor Eros Grau foi meu professor, ministro, o professor Nelson Abragão, o professor Eros Marcelo Huck, enfim, essa formação é importante, porque quando se está diante de um assunto, você pelo menos tem uma ideia, você tem uma dimensão de onde você quer chegar. Então, vamos lá, agora o Código de 2015. Nós somos um país de civil law, não adianta, vamos contrastar civil law para o common law, não é porque, na verdade, seria o nosso eixo, nós somos um país de tradição romano-germânica, vamos falar corretamente, mas para vocês vai ficar mais fácil falar civil law. Nossa tradição jurídica é romano-germânica, e nós não vamos sair disso. Mas é evidente que essa separação em compartimentos estanques que havia na obra clássica de René Davy, dando os grandes sistemas, hoje não tem mais isso. Hoje há uma influência. E, ressaltando aqui, novamente, a importância da obra do professor José Carlos Barbosa Moreira, aqui foi citado, muito bem lembrado pelo Carlos Roberto, o artigo dele, uma novidade, o Código de Processo Civil inglês, não é? Eu me lembro desse estudo, curioso, eu resolvi até procurar na internet, baixar o código, examinar. Depois eu me lembro de uma palestra, o professor Barbosa Moreira, falando, olha, e não é só a Inglaterra, não. Olha só, na Califórnia também tem Código de Processo Civil. Então, veja, não dá para nós pensarmos que o direito da common law se baseia apenas e tão somente na jurisprudência, nos julgados, nos cases. Não é assim. Existem regras, e regras que são aplicáveis aos casos. E esse artigo faço referência para que os senhores leiam, porque é muito interessante. Agora, serve para termos alguma ideia, assim como nós começamos a importar, por exemplo, a Lei de Ação Civil Pública de 1985, até a Lei de Ação Popular de 1965, a ideia partiu das class actions, que já tem quase uma tradição secular no sistema norte-americano. E é importante estudar esses julgados lá para saber como é que nós vamos julgar aqui a tutela jurisdicional coletiva, que infelizmente não funciona, e não funciona por conta, me parece que é mais uma razão de política judiciária, porque não faz menor sentido contar da mesma forma uma ação coletiva complexa com uma ação de despejo. Então, é preciso fazer uma diferenciação. Ou, por exemplo, como ocorre lá em São Paulo, o sujeito lá está na Câmara Empresarial decidindo uma grande, imensa recuperação judicial e, na outra Câmara, que ele cumula as funções, ele está julgando uma questão de guarda de cachorro, em 2º grau de jurisdição. Precisamos repensar, quer dizer, o casal separado brigando para quem vai ficar com a guarda do cachorro, isso em grau de apelação. Então, precisamos também repensar a questão do acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? Que acesso à justiça é esse? Faz sentido o Estado custear esses processos, colocar toda uma estrutura imensa, quando já se teve acesso à justiça em 1º grau de jurisdição? Eu sei que o tema é polêmico, envolve interesses corporativos de várias entidades. Mas nós precisamos repensar, porque senão nós estamos ficando para trás. E não é aqui falando da estatística, não é preciso ser um gênio para verificar que se hoje nós estamos com 110 milhões de processos, daqui a poucos anos nós vamos chegar a 150. Ou seja, em que pese todo esse esforço legislativo de se fazer um novo Código de Processo Civil, eu fui da comissão na Câmara, a comissão do professor Paulo César Pinheiro Carneiro, durou 6 meses, depois foi para o Senado, 3 meses, depois na Câmara ficou 3 anos e 8 meses, depois nós fizemos uma reunião mista entre os membros da Câmara e do Senado, uma delas até no escritório do professor Paulo César Pinheiro Carneiro. Um esforço imenso,
para fazer um novo código e nós não estamos ainda, não conseguimos solucionar essa questão. Até haverá um evento no STJ, no dia 21, semana que vem, para se falar de acesso à justiça. Que tipo de acesso à justiça nós queremos? Se isso é acesso à justiça, entrar e não sair do judiciário, eu devo estar maluco, porque você tem a porta de entrada e não tem a porta de saída. E fica lá eternamente ali, né, dizendo que teve acesso à justiça. Que acesso à justiça é esse? Que acesso à ordem jurídica justa é essa? Então, esse sistema de precedentes serve para... muitos criticam, falam, isso aqui é mais gestão processual do que propriamente um sistema de precedentes. Nós criamos um sistema de precedentes à brasileira. A verdade é a seguinte, se nós examinarmos o artigo 927 do CPC de 2015, é uma criação que nós misturamos súmulas persuasivas e súmulas vinculantes, com jurisprudência, com institutos novos. Fizemos uma miscelânea e, vou fazer meia culpa, não soubemos sistematizar corretamente todas essa salada, porque não é fácil fazer lei. E se tem uma virtude o novo código é um código democrático. E a democracia, já dizia Churchill, é o pior dos sistemas, à exceção de todos os outros. Ouvir todo mundo é difícil, é complicado. Vocês sabem o nosso congresso que nós temos, que nós elegemos. Essa interlocução num sistema democrático tem que ser feita. E o resultado é essa lei. Não dá para achar que nós vamos ter uma coisa diferente, que o Congresso será diferente do que ocorre na sociedade brasileira. E esse é o espelho da nossa sociedade. É triste, mas é verdade. Quando começamos a fazer críticas, nós temos que olhar para nós mesmos. O fato é que a lei está aí, é boa, o sistema de precedentes é bom, se inspira na common law? Se inspira, mas não chega a ser common law, estamos ainda na civil law. Então, essa confluência de ideias aqui, poderia falar muito sobre esse tema, não é? Que, na realidade, é súmula, jurisprudência e novos institutos, não é? Tudo misturado. Mas, respondendo à indagação do professor Marco Antônio, eu acho que nós temos, há essa influência, a doutrina internacional tem interesse no novo CPC, não é? Eu estive o ano passado, em novembro, dei uma palestra em Milão, em Bolonha e em Roma. Os italianos estão super curiosos sobre o nosso novo código. Eles querem saber. E eles estão com um problema sério ali, para dizer que nós, então, vamos falar. O problema não é só nosso, não. Então, a Itália, eu estudei na Itália, direito italiano. Tal. Hoje, eles estão culpando a demora do processo, sabem quem? A motivação. Então, fizeram uma mudança e falaram assim, vamos fazer a motivação sucinta aqui. Esse negócio de motivação, motivar muito, isso faz perder o tempo no processo. Vê? E ao contrário do novo CPC, que no artigo 489, parágrafo 1º, como bem lembrou o Carlos Roberto, ele dá uma força imensa. Aliás, é aqui a lei da semana passada, com alguns vetos, a lei de introdução, as modificações vindas na lei de introdução das normas ao direito brasileiro, também reforçaram a necessidade de motivação dos atos decisórios administrativos. Então, agora na Itália está ao contrário. Então, eles estão falando, poxa, lá eles estão dando importância, aqui nós estamos esquecendo. O fato é que isso tem a ver também com democracia, né? As democracias no mundo estão meio combalidas, não é? E nós precisamos realmente repensar o que é realmente importante, o que é fundamental, o que é estrutural, o que é coluna de sustentação, para sabermos que tipo de processo queremos, que tipo de acesso desejamos. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço, professor Paulo Lucon, agradeço a presença especialmente dos nossos residentes jurídicos que têm prestigiado aí todos os eventos relacionados à história da Procuradoria. O professor Barbosa Moreira é parte dessa história. Quero agradecer também a presença da doutora Fabiana Arrude, doutor Carlos Augusto Silveira Lobo. Vou passar aqui ao professor Carlos Roberto para o seu registro e depois para as palavras finais. Você tirou o pão da minha boca. Eu ia exatamente fazer uma referência ao doutor Silveira Lobo, porque o Paulo Aragão lamentou
o falecimento do professor Flávio Bauer Novelli, que foi também procurador do Estado, na época do meu pai, e que era um notável professor, foi meu professor na UERJ. E é muito bom ver, daquele tempo, vendendo saúde, o doutor Silveira Lobo aqui presente. Dito isso, está encerrado o evento. Muito obrigado a todos.